Ferde a dia, jogo entre Flamengo e Vasco. Mengão pode ter 6 jogadores em campo hoje. Rubro-negro mira volante do Porto. Poupar ou não poupar? Eis o dilema. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa tarde de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, agradecer a todos aí pelo engajamento e pedir para você que não é inscrito ainda que se inscreva. Você que não nos segue, passe a nos seguir. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, nos ajuda bastante e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos lá na Azulzinha. Vamos para as notícias aqui, galera. Seleção brasileira entra em campo hoje e a seleção do Uruguai também. E o Flamengo pode ter 6 jogadores jogando nessa data FIFA hoje, sábado, com Fabrício Bruno. Dorival Júnior esboça Brasil para o jogo contra a Inglaterra. É isso aí. Fabrício Bruno treinou entre os titulares do Brasil, enquanto Ayrton Lucas ficou no banco de reservas. Lembrando que Ayrton Lucas foi convocado primeiro do que Fabrício Bruno. Fabrício Bruno foi convocado por causa de lesão de um outro atleta, né? Dorival Júnior aí finalizou a preparação para o primeiro jogo à frente da seleção brasileira e para o duelo com a Inglaterra, o treinador esboçou a equipe com Fabrício Bruno entre os titulares e Ayrton Lucas no banco de reserva. Provável escalação da seleção brasileira é a seguinte: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Olha aí, Fabrício Bruno jogando com ex-flamenguistas aí, ó, João Gomes, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior. Muito bom aí, espero que eles façam uma boa partida. O Flamengo seleção brasileira está precisando realmente aí de boas atuações para apagar esse início de classificação para a próxima Copa do Mundo com o Diniz. Foi horrível, com o que estava anterior a ele também estava muito ruim. Mas aí, vamos continuar aqui. Vale destacar que Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira após a lesão de Marquinhos, do PSG da França. O jogador aí, portanto, tem a oportunidade de estrear com a camisa do Brasil neste sábado, dia 23. Né? Em preparação aí para a Copa América, o Brasil entra em campo para encarar a Inglaterra às 16 horas no estádio de Wembley. Terminando aí o primeiro compromisso, a delegação da seleção brasileira embarca para a Espanha, onde irá enfrentar a seleção da casa na terça-feira, às 17 horas e 30 minutos, no estádio Santiago Bernabéu, ou seja, seleção brasileira e Espanha. Então, seguindo aqui, falando ainda sobre jogos da data FIFA, né? Seleção do Uruguai aí deve ter 4 jogadores do Flamengo entre os titulares no jogo contra o Basca. O Uruguai aí convocou 4 jogadores do Flamengo para o amistoso de preparação para a Copa América. São eles Jorge de Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, Matias Vinha, Guilherme Varela. Os atletas, inclusive, aí têm grandes chances de serem titulares neste sábado contra o Basca. A partida desse sábado, dia 23, contra a seleção basca, será o primeiro do Uruguai da data FIFA. Isso porque o time comandado aí por Arrascaeta tem jogo marcado contra a Costa do Marfim na terça-feira, dia 26, como preparação para a Copa América. A Copa América que vai ser uma dor de cabeça para o Flamengo. Aí já tem 6 jogadores do Flamengo convocados. 7 com Eric Pulgar, que se lesionou. Aí seriam 7, né? Aí tem Pedro, que pode ser convocado também. São 8. E mais algum outro jogador do Flamengo ali que pode ser convocado. Vai ser complicado. O Flamengo tem que visar muito bem essa janela de transferência intermediária aí de 1º a 19 de abril, para poder tentar não ficar aí tão desqualificado. O elenco do Flamengo é super qualificado, mas que tenham peças de reposição que possam aí fazer com que o Flamengo conquiste esses pontos que vai disputar. São 9 partidas. 9 partidas que o Flamengo vai ficar sem seus principais jogadores. Então, seguindo aqui, ó, o elenco do Flamengo finalizou aí o último treino da semana neste sábado, hoje. Os atletas treinaram neste sábado, dia 23, para finalizar a sessão de atividades da semana, visto que Tite deu folga aos atletas
no domingo. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, Tite deu folga aos jogadores do Flamengo neste domingo. Ou seja, os atletas realizam o último treino da semana neste sábado, realizaram, no CT do Urubu, e vale destacar que o treinador tem alguns desfalques no elenco, que são os jogadores que estão à disposição da seleção brasileira, seleção uruguaia, e também temos aí Gerson, que graças a Deus retirou os pontos e retirou o catéter, e Eric Pulgar, que já está fazendo o trabalho de transição, e ele pode ser até, talvez, tem uma semana ainda para trabalhar, para se recuperar, pode ser relacionado para o jogo de volta, que é da final do Campeonato Carioca, Mas eu vou trazer mais detalhes sobre esse jogo aí, porque o Tite e a sua comissão técnica está pensando em poupar alguns jogadores, entrar com um mistão, tendo que o jogo é de ida e volta, então o Flamengo não precisa construir um bom resultado no primeiro jogo, Então, porque logo depois, 72 horas depois, o Flamengo tem um jogo aí de estreia da Libertadores da América, Flamengo que é o penúltimo campeão da Libertadores da América, o último aí é o Fluminense. Então o Flamengo tem que tentar ter uma boa estreia, para ele começar com o pé direito, para vislumbrar coisas maiores lá na frente, Então, seguindo aqui, João Gomes agradeceu o carinho de Igor Jesus e deu dicas ao atleta. O João Gomes aí fez um pedido especial aí ao cria do Flamengo, Igor Jesus. Abre aspas para o que disse aqui Igor Jesus. O Igor Jesus elogiou, João Gomes, falou que foi um dos melhores jogadores com quem ele já treinou. E o João Gomes retribuiu o carinho aqui, Abre aspas. Primeiramente, é um prazer. Isso para mim é o ápice de qualquer profissional. Você ver que existem pessoas que têm você como referência. Isso é muito bom, porque em um clube que tem muitos recursos financeiros e é muito mais difícil você olhar para a base. O que eu fiz? O que faz o Lázaro e o que está desenvolvendo agora o Igor? É muito difícil. E muitas das pessoas não dão o devido valor. Não é fácil, cara. Você vir da base, principalmente num time que tem muitas estrelas e onde é mais difícil conquistar o seu espaço. Fecha aspas, disse João Gomes antes de continuar. Ele continua aqui, abre aspas. Queria falar para ele que estou muito feliz por ele dar essas declarações. Pedi a ele para não desistir porque ele é, sem dúvida, um dos melhores volantes com quem treinei. Tenho a certeza que ele dará muitas alegrias à torcida do Flamengo, fecha aspas, finalizou João Gomes falando sobre Igor Jesus. João Gomes está com a seleção brasileira para os jogos da data FIFA. No entanto, o nome do volante tem sido assuntos nos bastidores do futebol europeu. Isso porque o Manchester United da Inglaterra estaria disposto a desembolsar 40 milhões de libras, cerca de 253 milhões, para contratar o ex-Flamengo que está no Wolverhampton da Inglaterra. Lembrando que se houver realmente essa negociação, o Flamengo vai levar uma parte dessa grana, se eu não me engano, 5 ou 3%, que é o dispositivo de solidariedade por ter formado o atleta, Vamos aguardar que pode ser mais dinheiro entrando nos cofres do Flamengo, que o ano passado fechou aí com 1 bilhão e 400 mil reais, mesmo sem ganhar títulos. Imagina se o Flamengo tivesse ganhado todos os títulos que disputou no ano passado. Teria fechado aí com a base de quase 2 bilhões de reais. Cara, é um absurdo a quantidade de dinheiro que o Flamengo consegue movimentar, Então, seguindo aqui, Flamengo busca a contratação de volante do Porto. Sabemos que é um pedido do técnico Tite aí, um ponta direita e um volante, principalmente com as proximidades da data FIFA. A janela de transferência internacional está fechada, mas abre no meio do ano. E o Flamengo já está monitorando o mercado. Então, aqui, o mais querido busca a contratação do volante André Franco do Porto, de Portugal, no meio da temporada. Conforme informações aí do jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo não desistiu da contratação de André Franco. O volante segue na mira do mais querido para a janela de transferência do meio do ano. Apesar de o time português ter recusado uma proposta do rubro-negro no início de 2024, e atualmente aí o Flamengo contratou 3 jogadores. São eles Léo Ortiz, Nicolas de la Cruz e Matias Vinha. Os atletas foram pedidos pelo técnico Tite
Portanto, a diretoria correu atrás dos atletas ainda no início de 2024. Contudo, o treinador também solicitou a chegada de um volante, algo que ainda não ocorreu. Um volante e um ponta direita. No atual elenco, o Flamengo tem Igor Jesus e Eric Pulgar como alternativas para o primeiro volante. O chileno é o titular da posição, enquanto o brasileiro segue na reserva em busca de mais minutagem na temporada. Atualmente, ambos os jogadores são os preferidos da comissão técnica para a posição, né? Como eu falei, mas Eric Pulgar vai ser com certeza convocado pela seleção chilena. Então vamos contar só com o Igor Jesus. Então precisa sim, com urgência. O importante é destacar que o Flamengo vai perder jogadores durante a Copa América, visto que o Brasileirão não vai paralisar em meio à competição. Por este motivo, o Mais Querido aí também busca a contratação de mais atletas para não ser muito prejudicado no torneio de pontos corridos. O Flamengo faz um investimento tremendo, né? E acaba perdendo os seus jogadores, podendo aí ser prejudicado na competição. Mas vamos lá. E por falar em competição, o Flamengo que estreia agora, né, no início de abril, pela Libertadores da América, isso está gerando dor de cabeça, trazendo dor de cabeça para o técnico Tite, né? E com relação a isso, o Flamengo tem um dilema sobre poupar ou não a equipe principal no jogo de ida do Campeonato Carioca. Poupar ou não poupar, eis a questão, né? To be or not to be, ser ou não ser, eis a questão. O rubro-negro tem viagem importante para Bogotá pela Libertadores. Estamos cientes disso. É importante ressaltar que a decisão será feita em 2 jogos, o que faz aí com que o Flamengo não precise resolver a parada no próximo sábado. Na semana do duelo de volta, o rubro-negro tem um compromisso na Libertadores, mas contra o Palestino, que é a equipe mais fraca da chave, entre aspas, né? Além disso, o duelo será no Rio de Janeiro, o que fará com que a logística não pese nas decisões tomadas no futebol. Primeiro jogo lá, né? São, não lembro quantas horas de viagem, jogo na altitude, no estádio Capim, né? Com a capacidade reduzida para torcedores por causa de uma apresentação que vai ter lá da G, né? Uma cantora. Então, já é um ponto a favor do Flamengo, vai ser menos pressão da torcida. Mas tem altitude, o ar rarefeito. Apesar aí do treinador do Flamengo, né, preparador físico, Fábio Marachigian, ser especialista em jogos na altitude, ele vai preparar um cronograma para preparar a equipe. O Flamengo estuda até viajar antes para lá, para poder se adequar, né, à altitude. Então, seguindo aqui, poupar ou não? Isso aqui é contra o jogo contra o Nova Iguaçu. Tite precisará entender as prioridades, seguir vencendo seus jogos em busca do primeiro grande título desde 2022, que é a Libertadores da América, e manter o equilíbrio independentemente de quem entrar em campo. Ou seja, os jogadores que entrarem em campo terão que manter o mesmo nível dos titulares. Qualidade, o elenco do Flamengo tem. Jogadores bons no banco de reserva, o Flamengo tem. Porém, com a responsabilidade de desempenhar bem diante de um rival surpreendente, mas que é inferior e entra em campo como uma zebra, que já se referindo ao Nova Iguaçu, que vem surpreendendo realmente no Campeonato Carioca, se classificou em 2º lugar, foi o único time que fez gol no Flamengo, embora tenha sido com os meninos da base, no comando do Mário Jorge, mas foi o único time que conseguiu aí fazer um gol no Flamengo. Então, assim, o técnico Tite tem que saber o que realmente ele quer e o que ele vai fazer e priorizar o melhor para o clube, o melhor para o time, o melhor para a nação. Eu, como torcedor, usaria a tática de Dorival Júnior. Mesclaria o time, eu faria 2 times, um time do estadual, um time das Copas, aí viria um time para o Brasileirão e um time para as Copas. Foi assim que Dorival Júnior conseguiu conquistar a Copa do Brasil e Libertadores da América. Porque o Campeonato Brasileiro já estava perdido. Já chegou aqui, quando o Dorival chegou, se eu não me engano, o Flamengo era o 14º ou 16º. Né? Colocou o Flamengo, se eu não me engano, em 5º colocado, 5º ou 6º colocado. Foi um grande trabalho de Dorival Júnior. E deu os 2 títulos super importantes, né? Então, agora falar aqui mais um pouquinho sobre João Gomes, né? João Gomes disse que
se declarou o Flamengo, né? E disse o seguinte aqui, ó. Todo mundo sabe que o Flamengo é o clube do meu coração. Que eu fui nascido e criado lá. Eu passei por um período de torcedor e fui jogador. Agora voltei a ser torcedor. Tem dias que dá para ver os jogos do Flamengo, né? Em outros, que é muito tarde na Inglaterra. Se eu for treinar no dia seguinte, fica ruim. Sempre que dá, eu estou acompanhando e torcendo para o bem do Flamengo. João Gomes é um cara, nosso pitbull continua fazendo falta até hoje, mas o Igor Jesus ali, ele joga quase igual a ele, tem quase as mesmas características, e em breve estará sendo titular absoluto do Flamengo, né? Bom, infelizmente aqui a FERJ adiou o jogo entre Flamengo e Vasco, que seria o primeiro clássico de Felipe Luiz, né? Agora o primeiro clássico dele será contra o Botafogo. Então vamos lá, ó. Como técnico do Flamengo, Felipe Luiz estava aí prestes a fazer o seu primeiro clássico comandando o Sub-17. O ex-jogador enfrentaria o jovem da base do Vasco nesse final de semana. No entanto, a FERJ adiou o jogo para o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, dia que infelizmente nós perdemos a Ayrton Senna em 1994 na curva Tamborello, no circuito de Imola, na Inglaterra. Isso aí, não tem como esquecer, né? Então, seguindo aqui, a mudança se deu por conta das fortes chuvas previstas para o Rio de Janeiro. A prefeitura decretou estado de alerta e atenção na última sexta-feira ontem. Por exemplo, o dia virou ponto facultativo e muitas escolas não tiveram aulas. Algumas tiveram aulas até 10 horas da manhã. Os alunos foram liberados e na parte da tarde e no turno da noite não teve aula, né? Agora o primeiro clássico de Felipe Luiz pelo Flamengo passa a ser contra o Botafogo. O jogo acontece no dia 6 de abril, um mês antes do confronto adiado contra o Vasco. Faltam exatos 14 dias para o certame, que cai em um sábado, ou seja, o confronto. Rapaz, espero que Felipe Luiz conquiste muitos títulos no Sub-17. Torço para ele, né? Que um dia ele vem estar à frente aí do time principal do Flamengo. Cacife para isso ele tem. Entende muito de futebol. Então, galera, jogo da Seleção Brasileira, às 16 horas. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.